Antes do início propriamente dito, testar o som. Se não estiverem ouvindo, eu pediria ao Thales que me avisasse por WhatsApp. Pode ser? Beleza, eu estou aqui na frente do computador de novo. Eu tinha saído antes. Ok. Recebi pelo Facebook mesmo feedback da Yara. Mais um minutinho, então, às 20 horas, a gente inicia a prece e a palestra. Então, irmãos ligados ao Centro Espírita Casa da Esperança de Bijuí, chegamos ao nosso horário de início. Como em todas as atividades espíritas, esta estamos realizando online, à distância. Mas, como em todas as atividades desse gênero, vamos iniciar com uma prece, convidando a todos, então, para que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, ao Espírito protetor de cada um de nós, para que possamos abrir o trabalho desta noite, rogando a proteção e o amparo de todos eles, que nos mantenham unidos e fortalecidos nesse período que estamos vivendo, e que este trabalho que nos une neste momento espiritualmente e tecnologicamente, que possa ser um trabalho proveitoso a todos nós, a Ele ligados. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, abrimos o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos,
trabalhando desta maneira, a distância física, mas, por incrível que pareça, toda essa situação está nos unindo cada vez mais espiritualmente e tecnologicamente, ou seja, separados, cada um em seu lar fisicamente, estamos vivendo efeitos que nos estão unindo muito mais do que antes. Então, só peço licença para ir acompanhando aqui o WhatsApp, que é outro mecanismo de comunicação, para caso haja algum problema com a transmissão, eu peço que me vão avisando. E o nosso tema hoje, a nossa reflexão, é o tema A Fé que Transporta Montanhas, que é o título do capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós fizemos este tema pela primeira vez, que foi uma sugestão do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, de Passo Fundo, a reflexão que nos veio à mente, sabendo de antemão que a fé que transporta montanhas é aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda é bem pequenininho, que a reflexão que o trabalho que estava sendo feito naquele momento e que o próprio capítulo 19 quer nos levar é uma reflexão sobre que tamanho, afinal, que está a nossa fé. Se uma fé do tamanhinho de um grão de mostarda já é suficiente para transportar uma montanha, figurativamente, e uma montanha necessariamente nesta figura é algo muito grande, então saber se a nossa fé já tem pelo menos o tamanhinho desse grão de mostarda, fazer uma análise de como é que anda a nossa fé. E este momento que nós estamos vivendo de pandemia é um momento bem propício para darmos uma olhada, uma analisada, como é que está a nossa fé. Segue bom o som? Deixa eu olhar aqui se há algo no WhatsApp para mim a este respeito. Nenhuma observação, então vamos seguindo. E nós iniciamos essa reflexão trazendo uma parte de um livro que é uma das obras básicas também de Allan Kardec, mas é uma obra básica a que talvez nós espíritas e simpatizantes não damos a atenção merecida, que é o livro O Céu e o Inferno, sempre recapitulando que as obras básicas da codificação espírita são 5, que são o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, 18 de abril, há poucos dias atrás, comemorou mais um aniversário essa publicação. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e, por último, a Gênese. E o Céu e o Inferno, que é o livro em que Allan Kardec aprofunda a questão das penas e consolações futuras, que trata, enfim, da situação nossa enquanto espíritos após a morte física, após a desencarnação. Este é um livro
é que os espíritas talvez não deem a importância merecida. Ele é composto de uma primeira parte teórica, em que Allan Kardec analisa essa questão das penas e consolações futuras, analisa a proposta espírita de compreensão dessa questão frente, comparativamente a outras propostas de outras linhas cristãs, principalmente o catolicismo. Por isso, o título da obra, O Céu e o Inferno, onde Kardec procura conceituar o que seria o céu e o que seria o inferno. E este livro tem toda uma segunda parte que é composta de mensagens de espíritos desencarnados, diversas e diversas mensagens, aos quais Allan Kardec fez basicamente uma única pergunta. Pergunta essa que cada um desses espíritos respondeu através de um médium. Então, a pergunta que Kardec fez foi, basicamente, qual é a tua situação aí no plano espiritual? E a partir das várias respostas que esses espíritos trouxeram, Kardec conseguiu fazer uma correlação entre a situação de cada espírito lá no plano espiritual após a morte física e o tipo de vida, as escolhas que esses espíritos fizeram enquanto encarnados. E é por isso que Haroldo Dutra Dias chama O Céu e o Inferno de um manual para sábios. Porque enquanto o burro, por assim dizer, para usar esta expressão, aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros, nos estimulando a que estudemos o céu e o inferno, principalmente para a sua segunda parte, em que os espíritos relatam a sua situação no plano espiritual, para que estudemos os erros que esses irmãos cometeram na vida física e que lhes trouxeram consequências negativas lá no plano espiritual, para que com os erros deles nós não cometamos os mesmos erros. É interessante, um manancial de estudo que o céu e o inferno, nesta segunda parte, nos traz. E também nos inspirando nos acertos dos espíritos felizes, imitando as boas decisões desses espíritos felizes, para que isso nos faça bem da mesma maneira. Então, para abrir essa reflexão, nós escolhemos trazer uma mensagem que nos cala muito fundo no coração, que é a mensagem que abre a última parte, o último capítulo dessa segunda parte, lá no finalzinho de O Céu e o Inferno, que é onde Allan Kardec colacionou as mensagens das expiações terrestres, ou seja, mensagens de espíritos que, durante a sua vida física, realmente sofreram, realmente passaram por situações de dor bem mais profunda comparativamente à média das pessoas. E a primeira dessas mensagens, o primeiro desses casos que Allan Kardec colaciona nas expiações terrestres é o caso de Marcel, o menino do número 4. Este é o título da mensagem. Onde conta, primeiramente, a história desse menino enquanto encarnado, que foi uma história a que Allan Kardec teve acesso, porque ficou muito conhecida na França daquela época. Foi noticiada nos jornais. Era um menino
acometido de uma doença muito severa, que lhe deformou completamente. Segundo o relato que está no livro, essa doença lhe fez deformidades ao ponto dos pés encostarem à própria cabeça. Muito magrinho ao ponto de as extremidades dos ossos perfurarem a sua pele e lhe causarem machucados. E que por essa enfermidade que a ciência da época não conseguiu diagnosticar, mas que talvez, se fosse hoje, se diagnosticasse como uma... fugiu o nome agora da doença, enfim, uma artrite reumatoide, um caso bem grave. Mas essa era a situação de Marcel, e com 4 anos de idade, a família o abandonou numa instituição destinada aos cuidados desse tipo de doente, que na França daquela época essas instituições eram chamadas de hospícios, era dessa maneira. E ali esse menino, que era completamente impossibilitado de movimento, foi largado no leito número 4, na cama número 4, aos 4 anos de idade. A sua família nunca mais o visitou, e ele seguiu vivendo ali aos cuidados dos profissionais de saúde, até desencarnar aos 9 ou 10 anos de idade. E nesses anos de cuidados, um médico que cuidava dele figurativamente se apaixonou pelo menino, porque ele demonstrava uma inteligência muito acima do comum. Nunca tinha ido na escola, porque ao invés de ir para a escola, ele precisou ser internado naquela instituição. Mas quando o médico lhe lia notícias de jornal ou livros, a capacidade de pensamento, de conhecimento, de interpretação que esse menino fazia o médico e todas as pessoas se admirarem. E o ponto que talvez causava mais admiração era a resignação desse menino que sofria dores atrozes, dores realmente fortíssimas, e que a todo tempo demonstrava o coração tranquilo, o coração resignado, uma fé inabalável no futuro, que lhe dava essa paz, essa tranquilidade. Ele que só conhecera na curta vida os sofrimentos e que, ao mesmo tempo, externava toda essa capacidade de fé, uma fé que transportava as montanhas das vicissitudes da vida desse menino. Então, nós colhemos aqui um diálogo que, a partir do médico, foi publicado na imprensa e se tornou conhecido, chamou a atenção de Allan Kardec, que, por esta razão, interessou-se pelo caso e, após a desencarnação de Marcel, fez a evocação do Marcel Espírito numa reunião mediúnica lá na Sociedade Espírita de Paris. Mas esse diálogo, enquanto encarnado, em poucas linhas, foi o seguinte: um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto, doutor, e muito dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que estão aí. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Não precisaria dizer mais nada da envergadura moral desse espírito, mas
Kardec sintetizou a opinião geral, dizendo: aí está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Marcel veio a desencarnar pela doença e, algum tempo depois, Marcel Espírito se comunicou mediunicamente na Sociedade de Paris, onde trouxe um relato da sua situação espiritual, muito boa, por sinal, radiosa, elevadíssima. Esse relato está logo após, ali no próprio livro O Céu e o Inferno, e também comentários do Espírito Santo Agostinho, que era o guia do médium que recebeu a mensagem. E nessa ocasião, o menino relatou simplesmente que 2 encarnações antes tinha ele sido um nobre muito rico que abusara das riquezas, abusara dos gozos terrestres, das bebidas, das comidas, da sexualidade, para manter a sua condição de vida, faltara a princípios éticos. E numa condição muito triste, desencarnara, já tivera uma outra encarnação após esta, de muita pobreza, muitas limitações, uma encarnação em que conseguiu desenvolver valores morais de muita importância, mas ao terminar essa encarnação, desejoso de um crescimento espiritual maior, escolheu reencarnar como Marcel, naquela condição de enorme sofrimento, de enormes limitações, para, nessa curta encarnação, alcançar o desenvolvimento espiritual que lhe faltava, assentar esses valores morais e espirituais, e dessa maneira galgar a evolução que almejava. Ou seja, a situação de Marcel foi escolhida, não foi propriamente uma expiação, mas foi uma prova, foi algo por ele escolhido. E Agostinho, falando desse que foi um gigante da fé que transporta montanhas, um exemplo para todos nós, ele disse essas palavras: pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados, e como era resignado, como a sua alma via já então o fim dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. Está aí um verbo ligado à fé que transporta montanhas, o verbo esperar. E como orava também, outro verbo ligado à fé que transporta montanhas, orar. Como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Então, aí nós já vemos, meus irmãos, nós que estamos todos compelidos neste momento a esperar em casa, esperar que o vírus complete o seu ciclo, esperar que a ciência terrena, que está trabalhando 24 horas por dia, descubra o antídoto e a vacina, esperar porque tudo melhore. A esperança, uma característica da fé que transporta montanhas. Para transportar essas montanhas figurativas, é preciso saber esperar o tempo certo das coisas. E se tínhamos dificuldades disso, a providência divina encarregou-se de baixar um meio coletivo
para a humanidade rever as suas posturas, que é esta pandemia do coronavírus. Então, a esperança e a prece, a oração, estamos vendo aí já características da fé que transporta montanhas. E de Marcel, o que mais transparecia era a esperança, e nós relacionamos aqui no material que estamos usando uma definição de esperança retirada de um dicionário. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Que é a tudo que nós estamos sendo convidados neste momento coletivo difícil, que nesse momento na Terra, ninguém encarnado aqui tem um registro de memória desta encarnação de algo parecido. Porque a última vez que isso aconteceu foi há 100 anos atrás, a gripe espanhola de 1918, que se encerrou, teve um ciclo de 3 anos. No ano de 1920, essa semana eu estava lendo a história de 2 irmãos gêmeos que desencarnaram com 100 anos de diferença nas 2 pandemias. Nasceram em dezembro de 1919. Um dos bebês contraiu a gripe espanhola e desencarnou. E agora, aos 100 anos de idade, o segundo irmão desencarnou em Nova York da Covid-19. Interessante. Este era um bebê na última pandemia. Então, ninguém que está encarnado hoje tem uma memória de algo parecido, dessa proporção. Então, é realmente uma coisa muito nova para todos, o confinamento, para muitos problemas econômicos ligados a isso, por não poderem trabalhar. Então, é um convite espiritual muito forte, muito bem definido para todos nós, de aproveitarmos esse momento para procurar entender o para quê, o objetivo, e desenvolver esse para quê dentro de nós, que é sempre ligado a um crescimento espiritual, a um crescimento de virtudes, associadas, acreditamos nós, a esta fé capaz de transportar montanhas, que tem como uma de suas características a esperança, que é essa tranquilidade de coração, essa certeza de que tudo é como deve ser, gerando uma serena habilidade de esperar o momento certo, esperar que a situação passe. Como disse Maria a Chico Xavier, conhecemos todos essa história. Chico também andava. Chico viveu a pandemia da gripe espanhola, foi encarnado no ano de 1910, sobreviveu a ela. Mas, em certo momento do seu mediunato, da sua vida resplandecente, estava Chico Xavier também angustiado, com problemas. Afinal, o mandato mediúnico de Chico Xavier exigia muito dele, o de muitos de nós, trabalhadores espíritas, só nos pede 1 ou 2 noites por semana, ali, 1h30, 2 de trabalho. Mas o Chico, para atender todas aquelas mães que lhe procuravam desesperadas por notícias dos filhinhos desencarnados, para atender toda a dor humana que lhe procurava, Chico trabalhava horas e horas por dia, muito tempo mesmo. E, humano como era,
tinha também seus momentos mais para baixo, mais angustiados, e numa época dessas, Chico pediu para Emmanuel, que era o espírito seu protetor, que Emmanuel intercedesse lá nas altas esferas da espiritualidade para obter uma mensagem do Espírito de Maria, a mãe de Jesus, para ele naquele momento. Emmanuel pode ter estranhado esse pedido, mas tocou a petição para a frente, como nós dizemos em nosso jargão jurídico, e alguns dias depois respondeu a Chico que sim, que Maria concordara e lhe mandar uma mensagem, mas que ele teria que esperar, que não seria naquela semana, naquele momento, enfim. Então, Chico Xavier esperou, passaram-se alguns meses, e então Emmanuel lhe procurou e disse: Chico, tenho em mãos a mensagem de Maria para ti. E Chico ficou emocionadíssimo, acreditando que seriam laudas e laudas de mensagem, mas Emmanuel lhe transmitiu a mensagem verbalmente, porque se limitava a uma única frase que dizia assim: Chico, dois pontos, isto também passa. Essa foi a mensagem. Lembrando que tudo o que nos acontece na Terra passa. As coisas tidas como boas, a gente brinca. Quantas pessoas gastam uma fortuna num casamento da filha, gastam ali 300 mil reais numa festa e na manhã seguinte passou, a euforia passou. Na minha formatura, que teve uma gala imensa, a gente se recorda disso. No outro dia, muitos formandos eram simplesmente desempregados. Então, ou seja, as coisas que o mundo físico consideram apogeus são coisas todas muito fugidias e passageiras. Elas vêm e passam. E para as coisas que o mundo considera os problemas, as dores, Chico, isto também passa e passa mesmo. A pandemia passará. Alguns afoitos, até motivados por questões políticas, talvez, ou econômicas, ficam anunciando, não, nem haverá um pico semana que vem, já passou. Mas mesmo que não passe semana que vem, e cremos que não passará, isso deverá ser um processo um pouquinho mais longo, mas ele vai passar, ele vai terminar, isto também passa. Não há dor, não há problema da vida que não passe. E quem está chegando aí na meia-idade já viveu algumas décadas, olha para trás e vê quantas vezes vieram dores, situações, e todas elas passaram. Então, muito lúcida a mensagem de Maria a Chico Xavier. Então, continuando, meus irmãos, eu estou vendo que o tempo está passando rápido, só uma pequena menção a uma mensagem ali desse mesmo capítulo 19, no item 11, de um espírito que assinou como José, espírito protetor, e que tem como título Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, mostrando o quanto essas três virtudes estão ligadas. Que não há fé sem esperança, sem essa capacidade de serenamente, de com muita confiança, saber esperar. Esperança e a caridade são consequências da fé, disse esse espírito. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável.
Não é na fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, o que esperais? Não é na fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Então, irmãos, também ali do capítulo 19, que embasa esse nosso trabalho, duas características desta fé que transporta montanhas que precisamos analisar para saber como está essa nossa fé. Será que ela já tem o tamanho do grão de mostarda que precisa ter para transportar essas montanhas figurativas, que na verdade são montanhas interiores, ligadas ao nosso passado de erros, de vícios? Então, para saber como estamos na nossa fé, nos comentários de Kardec, ali itens 13 e 4 do capítulo 19, a fé é sempre calma, diz Kardec. Veja, a verdadeira fé é calma, a esperança é calma. Porque fé sincera, diz o codificador, permite ver com clareza o objetivo onde se quer chegar. Permite analisar, sob um ponto de vista superior, uma situação coletiva como esta que estamos vivendo e descobrir as suas finalidades maiores, descobrir os seus paraquês, o que essa situação individualmente quer me ensinar, o que devo fazer com esse tempo livre que eu nunca esperava, a vida estava tão corrida e de repente me vejo com tempo livre, o que da providência divina espera que eu faça desse tempo livre, que é um presente que surgiu de uma hora para outra. Então, fé sincera é sempre calma, dá a paciência de saber esperar. E destaca o codificador: violência é sinal de fraqueza e dúvida em si mesmo. Então, se a manifestação da minha fé ainda é com violência de qualquer tipo, blasfêmia, irresignação, revolta contra a providência divina, se eu identifico em mim esse tipo de sentimento, significa que ainda não tenho a fé capaz de transportar montanhas, que eu preciso dar uma repensada na minha fé, não para me revoltar comigo mesmo por descobrir que me revolto, porque se eu percebo uma manifestação dessas no meu mundo íntimo, não é com certeza para me autoflagelar, não. É simplesmente para observar, opa, estou vendo uma manifestação aqui que não é o padrão esperado. E com essa possibilidade de autodiagnóstico que vem da autoobservação dos meus sentimentos, fazer as mudanças necessárias, o trabalho interno necessário para que a minha fé seja sempre calma, como é da característica da fé que transporta montanhas. E a doutrina espírita, os centros espíritas, todo o movimento espírita lato sensu, está aí para nos ajudar a fazer este trabalho. Não pode fazer por nós, é nós que temos que fazer. Mas o centro espírita nos ajuda muito com as palestras, os passes, o atendimento fraterno, a biblioteca, a livraria, os grupos de estudo. São elementos que facilitam muito, alavancas que impulsionam esse nosso trabalho interno. E outra característica da fé, a primeira, a fé é sempre calma, e a segunda, segundo Kardec, a fé é sempre humilde.
Fé não pode ser confundida com presunção. É sempre humilde, porque sabe que quem tudo faz é Deus e não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem Deus. E a pandemia está aí para coletivamente lembrar a humanidade disso, lembrar principalmente aos poderosos da Terra, que estão todos ajoelhados perante um inimigo invisível, para lembrar que não somos nada sem Deus, que estamos todos na mão de Deus. Que se estamos encarnados neste momento, cada um de nós com um corpo físico perfeito, isso é uma mercê de Deus, estamos nas mãos dele. E por isso, a necessidade de desenvolvermos a humildade. Sempre lembrando, eu gosto nessa hora de me lembrar daquela frase de caminhão. Eu vi ali nos comentários o Milton Taborda, lá de Palmeira das Missões, vinculado a esse trabalho. Boa noite, Milton. Então, nesses 10 anos, indo e voltando de Palmeira das Missões, teve uma noite que eu estava voltando ali cansado, dia pesado de trabalho, e paro, diminuo a velocidade atrás de um caminhão e olho a frase do caminhão, que dizia assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Nos lembrando a nossa condição de filhos de Deus, que simplesmente por sermos filhos de Deus, termos sido criados por Deus à imagem e semelhança dele, que só isso já é uma enorme de uma coisa, como se diz. É sempre preciso e sempre bom lembrar que somos filhos de Deus e que a providência divina é uma solicitude, é um cuidado de Deus para os seus filhos. Então, cada um dos quase 8 bilhões de encarnados na Terra, Deus tem um cuidado e um amor especial e infinito por cada um. Mas, se sermos filhos de Deus é essa enorme característica, lembrar que todos os 8 bilhões somos filhos de Deus, isso é também um chamado à humildade. Porque se somos todos filhos do mesmo Pai, todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Um lembrete para a nossa humildade no exercício da fé. Então, de onde partiu a análise de Kardec sobre esta fé que transporta montanhas? Lá na passagem de Jesus, que está no item 1 do capítulo 19, que é uma situação de desobsessão em que Jesus, os discípulos, estavam envolvidos no atendimento aos sofredores que vos procuravam. E teve um certo momento que um pai levou um menino obsidiado por um espírito maligno, que eram, na época, conhecidos como demônios. Mas a palavra demônio vem de démon, do grego, que quer dizer espírito. Então, era um espírito maligno que estava obsidiando um menino. Levaram esse menino aos discípulos. Os discípulos não conseguiram resolver. Então, apresentaram o menino a Jesus. Jesus rapidamente impôs as mãos. Esse espírito elevadíssimo que era, e o espírito maligno se afastou na presença do Mestre Jesus. E quando aquilo terminou,
os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, mas afinal de contas, mestre, por que tu conseguiu e nós não conseguimos? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu, é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, e um grão de mostarda é desse tamanho, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, é o mestre nos lembrando que nós temos, sim, uma potencialidade imensa, uma potencialidade infinita. E que, se não a levamos a efeito, é pela nossa incredulidade. Quando temos momentos de menos equilíbrio, num período como esse da pandemia, é quando a nossa fé está vacilando, e somos humanos. São sintomas que precisamos prestar atenção para trabalhar a nossa fé e não nos culpar, mas são momentos em que a nossa fé está vacilando, nos demonstrando que a nossa fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda e que precisamos trabalhá-la para que ela cresça e alcance pelo menos este tamanho. E já estamos praticamente concluindo um comentário importante de Kardec, e, obviamente, que é do ponto de vista moral que precisamos interpretar esta montanha. Jesus não estava, obviamente, se referindo ao pico do Aconcagua ou do Everest, não. Ele estava se referindo a montanhas internas que todos nós, pelas nossas imperfeições, ainda trazemos dentro da gente e que precisamos de muita fé para fazer este trabalho de remover estas montanhas que existem dentro de nós. E exemplos que Kardec traz são as dificuldades. E é bem interessante, lá no Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz de Passo Fundo, que é o maior centro espírita de lá, lá eu colaboro com uma palestra por mês com eles, algo que eles observaram, porque eles não faziam a transmissão pelo Facebook. Eles têm lá 8 palestras por semana, no mínimo. Então, algo que eles observaram quando começou essa transmissão é que muitos familiares de trabalhadores, estudantes e frequentadores que se recusavam a ir ao centro espírita, quando as palestras começaram a ser transmitidas pelo Facebook, levados por essa situação que a pandemia trouxe, começaram a se aproximar do familiar na hora da palestra e assistir junto com eles. Pessoas que eram refratárias a trabalhar a própria espiritualidade começaram a trabalhar. Aí a gente pergunta, uma pandemia dessas é algo necessário para a humanidade ou não é? Infelizmente, estamos vendo que ainda é, pela quantidade de bênçãos que estão vindo, sabendo olhar com os olhos corretos essa situação da pandemia. Então, montanhas a serem transportadas em exemplos do Kardec, dificuldades que muitas vezes as pessoas criam, resistências, como o caso que nós colocamos, a má vontade, preconceitos da rotina, interesses materiais, vejam como foram refreados por essa pandemia. Tantas pessoas que há anos só corriam atrás de lucro, 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 meta, 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 para comprar isso, isso e aquilo, agora tiveram, de uma noite para outra, recolhidos em seus lares, que rever essa situação
o egoísmo, a cegueira do fanatismo, Kardec cita também, e vejam, na politização de uma questão de saúde pública para um lado e para o outro, se isso não é a cegueira do fanatismo. E Kardec cita também as paixões orgulhosas. E conclui: quem tem fé vacilante mal consegue começar a vencer estas coisas. São montanhas substanciosas que todos nós trazemos ainda dentro da gente, algumas maiores para uns e menores para outros, mas que se a nossa fé vacila, nós não conseguiremos sequer começar a vencer essas coisas. A importância de autoanalisar a fé e de estimular, trabalhar a fé para o seu crescimento. Fé que pode ser raciocinada ou cega, né? E o Espiritismo nos convida a uma fé raciocinada. Não é uma fé com artigos, com dogmas, com pontos que precisam ser aceitos sem passarem pelo crivo do raciocínio. Essa é a diferença da fé espírita, a fé a que o Espiritismo convida. Na frase clássica de Kardec, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, irmãos, passaram-se praticamente 50 minutos. O que teria a mais numa versão com o nosso material seria uma lembrança aqui do Dr. Werner von Braun, que é um cientista alemão e que depois da Segunda Guerra Mundial foi radicado nos Estados Unidos, um dos maiores cientistas ligados à NASA, ao desenvolvimento de todo o programa espacial americano, os motores a jato, originalmente. Uma frase dele, para nos lembrar, ele que foi um cientista sempre reverente a Deus, é uma frase grande, enfim, mas vou ler lá rapidinho para a gente concluir. Muita gente parece sentir que, de alguma maneira, a ciência tornou as ideias religiosas fora de época e antiquadas. Mas acho que a ciência tem uma real surpresa para os céticos. A ciência, por exemplo, nos diz que na natureza nem mesmo a mais minúscula partícula pode desaparecer sem deixar vestígio. A natureza desconhece a extinção, só conhece a transformação. Se Deus fez disso um princípio fundamental, não há o menor sentido que não se aplique também à alma humana. Tudo quanto a ciência me ensinou e continua a ensinar, robustece a minha crença na continuidade de nossa existência após a morte. Nada desaparece sem deixar vestígio. Muito bonito quando se une uma alta capacidade científica com uma alta capacidade de compreensão de Deus e de submissão à magnanimidade de Deus. E o último ponto, realmente não teremos como transmitir, que seria um videozinho de uma palestra de Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver, ele que ficou conhecido como Gigante Deitado, um palestrante espírita acometido provavelmente da mesma doença do menino Marcel, lá do número 4, uma artrite reumatoide severíssima. Ele tirou completamente os movimentos, lhe tirou a visão, era cego e completamente imóvel, mas que não teve prejuízo nenhum à sua vida como trabalhador espírita, como conferencista espírita, era levado numa maca aos centros espíritas. Não há muitos filmes dele,
Ele desencarnou no ano de 1990, mas procure no YouTube Jerônimo Mendonça e vem esta palestra Alegria de Viver, em 4 ou 5 partes, e vejam como esse espírito, com tremendas limitações, muito maiores do que qualquer um de nós que estamos assistindo hoje, como ele é capaz de não só falar sobre a alegria de viver, mas demonstrar e fazer todos nós percebermos isso ali no vídeo. Então é isso, meus irmãos, fiquemos todos bem, cada um no seu lar, aguardando as orientações das autoridades civis e de saúde neste momento e cumprindo todas elas, nos cuidando, né? Porque a lei de conservação nos recomenda isto, né? Então vamos encerrar com uma prece, fechando os olhos todos nós, elevando o pensamento ao alto mais uma vez, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo por esta hora em que passamos juntos desta maneira e pedindo que possamos nos manter fortalecidos neste período que estamos vivendo, com o discernimento de aproveitá-lo para o nosso crescimento. E no momento de irradiação, irradiamos essas boas energias para todos aqueles irmãos nossos de humanidade que estão na linha de frente desta problemática que estamos vivendo. Aquelas pessoas infectadas pelo coronavírus, em estado mais grave, internados nos vários hospitais, e uma irradiação muito especial aos profissionais da área da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares administrativos, eles que estão por nós na linha de frente desta luta. Que a humanidade possa também ter os seus líderes iluminados nesse momento, para que evitem conflitos desnecessários e que possa haver o foco na união de todos, para que vençamos esta etapa. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos o trabalho da noite. Que assim seja. Obrigado, então, aos irmãos pela oportunidade de trabalho e está encerrado.